Salve, salve pessoal, paz e Cristo a todos. Começando aqui mais um episódio do nosso Tirei do Texto. Como sempre, eu aqui, Eduardo Camargo, trazendo um convidado católico para falar sobre vida, sobre igreja, sobre a nossa fé católica. E antes, já vai entrando aqui, curtindo, deixando teu comentário e se inscrevendo no canal se tu ainda não está inscrito. Antes, vamos começar aqui com os nossos apoiadores. Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo o que tu precisa. Preço, qualidade e o melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569. E os telefones é o 3311-2735 e o 984-265823. Também com a gente, nos dando um apoio, SAM, Cafés e Máquinas. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 53-9971-5205. E o Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. O Shopping das Baterias faz parte do Grupo Batistella e os telefones são 53-3241-5689 e o 99704-1818. Então hoje eu trago um convidado que eu conhecia há pouco tempo, né? Já sabia da existência dele, mas a gente começou um contato agora através do convite feito pelo podcast. Tivemos vários horários marcados e remarcados, mas até que um dia conseguimos marcar aqui. É o Ederson, ele é ex-professor, professor é professor sempre, né? Hoje trabalha na rede salesiana e assessor de pastoral. É isso, Ederson? Isso aí. Prazer, Ederson. Cara, obrigado por ter aceitado o convite. Vou passar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento também sobre a nossa fé. Então, prazer, Eduardo. É uma alegria estar aqui. Salve, salve a todo mundo que nos acompanha, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que o pessoal está assistindo. Então é uma alegria, desde já, muito obrigado pelo convite, né? E sempre é muito bom falar um pouco sobre vida, sobre fé, né? Então é esse bate-papo que a gente vai ter um pouco aqui hoje também. Cara, eu vou te dizer assim, eu te conheci a gente teve um momento do Emaús, acho que foi o ano passado, né? E tu foi lá e falou conosco sobre Bíblia, né? E aí, cara, eu gostei muito, né? Tu abordou muito bem o assunto. Mas, para te chegar até isso, até aquele conhecimento ali que tu nos passou ali sobre Bíblia, tu deve ter passado por um ensinamento, né? E esse ensinamento foi como... Então, na verdade, foi um desafio muito grande aquele convite, né? Porque falar sobre Bíblia, imagina a responsabilidade, né? Todo e qualquer livro sagrado, ele tem inúmeras fases e faces, né, eu diria. Então, foi um convite que partiu do pessoal do Emaús, né, para uma escola bíblica, né? E bem no mês da Bíblia mesmo, do ano passado. Exato. Mas foi muito, muito gratificante, assim, né? Mas claro que nas semanas anteriores eu também me preparei mais a respeito do tema, né, da proposta que eles gostariam, porque falar de Bíblia, né, falar da palavra de Deus é uma responsabilidade e um compromisso muito grande. Eu acredito muito que a vida pessoal, ela precisa estar também associada com aquilo que a gente fala, né? Então, foi um desafio bonito, né? Mas que acho que também valeu muito para mim, né? Enquanto pessoa, né? Enquanto ser humano, para depois também passar aos demais, né? Aqueles que estavam presentes lá, um pouquinho daquilo que eu pude estudar também. O bacana... Desculpa. O bacana de quando a gente vai passar alguma coisa assim... Bom, tu como professor sabe melhor do que eu isso. Principalmente se tratando das coisas de Deus, né? Quando tu vai passar para alguém e tu tem esse compromisso, tu te obriga, entre aspas, né? A te preparar para poder levar aquilo. E é engrandecedor pra gente também, né? Pra gente que vai falar, né? Sim, é uma preparação porque eu creio que quando as pessoas nos convidam, né, para uma palestra, para uma fala, para qualquer, assim, troca que seja, precisa ter uma preparação prévia, né? Senão daqui a pouco a gente acaba também não conseguindo dar o melhor, né? E as pessoas merecem o melhor, né? Exatamente. O melhor da gente, né? E quando se fala de fé, quando se fala de Deus, quando se fala de Bíblia, é muito mais ainda, né? Porque tu tá falando não de algo só da busca do conhecimento, mas é de algo que tu crê, né? E que muitas vezes tu crê, mas que não é palpável. Por exemplo, o celular ele carrega porque eu coloco ali uma conexão nele, coloco na tomada, se tiver luz ele carrega. Então isso é o cognitivo que explica, né? A ciência explica. Agora, quando nós falamos de algo que nós não conseguimos explicar cientificamente, é ainda mais grandioso porque nós acreditamos naquilo que falamos, né?
Então, o outro pode também não ter uma percepção igual à nossa. Então, não que eu vá fazê-lo mudar de ideia, mas que ele entenda aquilo que eu creio e, sobretudo, que diga, olha, que bacana, mesmo que ele não prove isso que ele fala, ele acredita, né? E essa fé, esse testemunho de vida é bonito. Tanto que as próprias pessoas, né, os mais estudiosos, assim, que se consideram ateus, eles estudam a palavra de Deus, né? Até para poder contrapor, né? Até porque, justamente, né, para contrapor algo ou dizer que não acredita, a pessoa tem que ter um testemunho de fé, né? Eu sempre gosto de lembrar do historiador Leandro Carnal, né, que se diz ateu, Exato. mas teve uma caminhada bonita de fé, né, de catequese, né, de introdução à vida cristã. Inclusive, ele tem um livro também com o padre Fábio de Mello, né, sobre crer ou não crer, e aí é o contraponto, né, de um padre católico e de um historiador ateu. Mas justamente, né, para afirmar não crer, é preciso, né, ter essa ideia do que realmente é essa crença, né? Uhum. Cara, eu quero conhecer um pouquinho mais o Ederson, né? Como é que começou essa jornada de professor. Eu sei já, buzinar no meu ouvido, que tu foi seminarista. Sim. Como é que começou essa trajetória, assim? Cara, desde o começo, assim, como é que tu sempre foi católico, da tua família? Tudo bem, vamos lá. Eu nasci em 1991, né? Então tenho 33 anos. Fui batizado no dia 8 de março de 92. E aí muitas pessoas que me conhecem dizem assim, bah, mas tu sabe o dia que tu foi batizado? Né? Eu sei, ainda guardo a lembrança, né, do batismo, né, lá em casa. E eu acho que para o católico, na verdade, toda crença, na verdade, né, o batismo ele é uma data importante, né, que merece ser respeitada, que merece ser celebrada e lembrada, né? Então, no dia 8 de março de 92, eu fui batizado na Igreja São Pedro, aqui em Bagé. Ali começa, né, a minha vida enquanto cristão católico, mas obviamente que depois, né, em 2002, aos 11 anos de idade, então eu sou convidado para ir para a catequese, né? Um grupo de amigos, né, acabou dizendo, quem sabe, vamos fazer catequese, vamos lá São Pedro, vamos jogar bola. Né? Então acabei indo, né? Estudava no São Pedro? Eu estudava no Colégio Luiz Mércio Teixeira, tá. né? Eu fiz ali da primeira série até a oitava série no Colégio Luiz Mércio. Mas o meu grupo de amigos, né, que também estudava ali ou em outras escolas próximas, acabou me motivando. Quem sabe vamos fazer catequese, né? Nesse primeiro momento, não foi muito uma influência familiar, né? Embora minha família é católica, mas não tinha muita participação na comunidade. Então, foi mais um convite de amigos, né? Uhum. Comecei a fazer a catequese, né, em março de 2003. No mês de agosto do mesmo ano, eu comecei a fazer parte do Instituto São Pedro, do antigo SPEA, que era a obra social salesiana aqui em Bagé, onde hoje funciona o Colégio São Pedro. Comecei a fazer curso de violão e teatro ali. Naquele momento, a minha vida de fé foi despertando um pouco mais, né? Porque junto aos cursos, no momento da chegada, no início da tarde, nós tínhamos a Hora da Palavra, né? Onde o diretor, ele então fazia o evangelho do dia e uma pequena explicação. Ali as coisas foram despertando um pouco mais, né? Isso com quantos anos, desculpa? Eu tinha 12 anos de idade. Tá. Isso, 12 anos. Nesse meio tempo, e foi tudo muito próximo, né? Eu comecei também a ser coroinha na paróquia. Mas a minha primeira motivação para ser coroinha era o seguinte. No domingo, os coroinhas da paróquia iam até a chácara dos salesianos e passavam a tarde lá, jogavam bola, né? Então, a minha primeira motivação foi essa. Eu quero ser coroinha porque eu quero jogar bola, né? Na chácara, enfim. Nunca fui bom no esporte, mas eu queria pelo menos estar lá, né? E claro que depois, com o tempo, algumas pessoas, elas participavam, iniciavam, mas depois saíam. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é encantamento, né? O meu primeiro encantamento para ajudar na comunidade, para ser coroinha, foi jogar bola no final de semana. Só que se esse encantamento ele permanece, só ele, as coisas não vão por um caminho legal, né? Daqui a pouco eu acabo desistindo, eu acabo saindo, porque a motivação não é interessante. Mas o meu outro encantamento foi surgindo depois, né? Que daí era a vida de comunidade, né? De ajudar dentro das minhas possibilidades. Inclusive, no ano de 2003, eu fui na missa quase todo dia. Porque eu fazia curso na obra social, o curso acabava às 5h30, a missa na paróquia era às 6h, então eu saía do curso, né, de violão, de teatro, e já ia para a missa na paróquia, que era às 6h. E nós tínhamos um grupo de coroinhas muito grande na época, era cerca de 30, 35 coroinhas. Bastante. Então nós brigávamos às vezes para saber quem é que ia servir o altar, né, quem é que vai carregar
o cálice, quem é que vai tocar o sino, que era o mais famoso, né? Todo mundo queria. Todo mundo queria tocar o sino. Então tinha um rodízio, tinha uma escala, né? Era um grupo muito bacana. Nesse meio tempo, nós tivemos a perda de um dos nossos colegas, né? O Lucas, que acabou falecendo em fevereiro de 2003. E ele também participava da comunidade, ele era coroinha, fazia curso na obra social. Isso deu um baque assim, no grupo naquele momento, né? Mas nós continuamos, né? Ali um grande grupo de coroinhas e na época também o grupo de catequistas, né? O pessoal que trabalhava na paróquia nos acolheu muito nesse sentido. Continuamos, né? A nossa vida, a nossa caminhada de igreja de 2003 até 2008, fazendo parte da obra social, também ajudando na paróquia. E aí tem um relato interessante assim que eu queria trazer. 2006, eu sou bom com datas, na verdade. Eu tô vendo. 2006, eu cheguei numa missa para servir, né, como coroinha, e o padre me disse assim, padre Eduardo Bogo, né, que faleceu em 2008 aqui. Era o pároco da paróquia São Pedro. Barbão, né? Isso, barbão. Sempre né? de bombacha. Isso, bota e bombacha. Inclusive foi no Vaticano de bota e bombacha. E aí eu cheguei na missa, uma missa de domingo, pronto para ser coroinha. Mas ali, na verdade, né, a minha idade já não era muita idade para coroinha, né? Já precisava rever algumas coisas em outro compromisso na igreja. Eu tinha, na época, já 15 para 16, né? Então, fui, me paramentei, né? Coloquei minha túnica e o padre disse assim, olha, eu preciso que você toque e cante na missa, porque não tem ninguém hoje. Falei, padre, Deus o livre. Não tem como. Eu já tocava na missa desde 2004, mas assim, sentava no cantinho, ficava lá só com violão, nunca tinha cantado na missa, né? Sabia, né, os cantos, as partes litúrgicas, né, mas nunca tinha ido sozinho. Não era a minha pretensão, né? Sim. E o padre disse, não, você vai, eu preciso, tem um violão ali, não tem ninguém hoje, tu vai. Falei, tá bom, né? Com aquela voz forte, né, firme, né? Falei, tá bom. Fui lá, peguei o violão, escolhi uns cantos mais ou menos simples, né, da cifra, aqueles que eu sabia. E foi, né? Toquei na missa. No final da missa, veio uma senhora da comunidade e disse assim, meu filho, tu é ótimo, assim, tu tá aqui conosco há muito tempo, mas eu queria te dizer uma coisa, não toca mais. Cara, eu me perdi nos acordes, né? Na hora do Glória, eu puxei outro, o padre me olhou, agora é o Glória. Tava nervoso, né? Claro, sozinho claro. ali com o violão. Daqui a pouco começa a cantar, o microfone não tá ligado. Gente, foi um horror, assim, né? Aí ela me disse isso, né? Deixa pra quem No sabe. final da missa, meu filho, volta a ser coroinha, né? Não dá. E aquilo ficou na minha cabeça, né? Só que tem uma coisa que não vale a pena, que é o rancor, né? Isso não vale a pena. Mas eu exerci esse rancor anos depois, porque, olha que loucura, né? Eu fui cantar um salmo numa missa de Natal. Terminou assim a missa, 24 de dezembro, ela veio, a mesma senhora, disse assim, meu filho, que voz, que coisa linda, foi fantástica teu salmo. Depois a senhora viu só. Anos atrás a senhora me disse que eu não devia seguir na música, né, no canto, porque eu não tinha dom, não era meu jeito. Nossa, tadinha, ela ficou vermelha e disse, não, mas se eu disse isso. Falei, disse. Ela não lembrava de ti, eu não lembrava que eu tinha falado. Ela não lembrava da situação, Sim. né? Não lembrava da situação. Mas aquilo foi para mim muito importante, né? Porque também a partir daquele momento, ouvindo aquela sugestão, né, aquela crítica construtiva, pode-se dizer, eu comecei a me aprimorar um pouco mais, né, para ajudar também na celebração. Eu tenho uma ideia que é o seguinte, a gente não toca para nós, né? A gente toca para a comunidade, a gente toca para servir, né? Tanto que nas missas que às vezes eu vou, eu não gosto quando alguém diz assim, quero agradecer o Ederson que veio aqui tocar com violão. Eu acho que na verdade não precisa agradecer, né? Porque é um serviço que a gente faz para que a comunidade possa também rezar. Né? Quem canta, reza 2 vezes, né? Mas seguindo na minha trajetória de fé, então, e vida, né? Sempre de 2003 até 2008, com aquele estalo assim, olha, quem sabe eu posso ser um religioso, quem sabe eu posso ser um irmão, um sacerdote, né? E fui acompanhado pelos salesianos de Dom Bosco, né? Por todo esse período, né? E me despertou essa vontade de ir para o seminário, né? De querer ser padre ou de querer ser irmão. Então, no ano de 2009... né, após um acompanhamento, após discernimento, assim, e conversar com a família, eu fui para o seminário em Rio do Sul, Santa Catarina. Terminei o ensino médio lá, né, o 3º ano do ensino médio. No ano seguinte, 2010, eu fui para Viamão, numa etapa formativa chamada pré-noviciado, e ali nós começamos o curso de filosofia, né, na PUC. Então, de manhã era a faculdade e de tarde era o trabalho na obra social.
né, a obra chamada Novo Lar, né, que tem vários cursos também, uma obra fantástica lá em Viamão, que atende a comunidade ali da cidade. Lá por agosto, mais precisamente no dia 4 de agosto, né, então eu já vinha pensando, né, quem sabe voltar para casa, enfim, e aí tomei a decisão de voltar, né, mas quando eu saí, eu conversei com o diretor... Isso no mesmo ano? Isso, 2010. No mesmo ano, tá. 2010. Conversei com o diretor e disse, olha, padre, eu quero voltar para casa. Tem várias situações assim que me levam hoje a não querer seguir a vida religiosa, né? Sobretudo para estar mais perto de casa, né? E quem sabe repensar um pouco a vida. E ele disse, não, tudo bem, né? E se é a tua decisão, não posso também dizer, quem sabe fica mais um tempo. Não, era o momento ali. E eu tinha uma ideia assim, ó. A nossa formação, ela é custeada por alguém. Então, a província salesiana, na época, ela custeava os seminaristas, né? Com alimentação, com os gastos da casa, com a própria faculdade, né? E naquele momento eu pensei assim, eu não posso também continuar na faculdade, né? Continuar na formação, sabendo que eu não tenho esse interesse, porque há um investimento forte nisso. Então, daqui a pouco, eu continuo ali 3, 4 anos, termino uma faculdade, né? Consigo uma graduação. Imagina, né? Uma faculdade de filosofia na PUC, né? Então, te abre um leque de possibilidades muito grande. Mas eu pensei comigo, eu não quero ser aquele que vai se aproveitar da situação, né? Sabendo que já não quer continuar. Então, fui muito honesto, né? Comigo, com a comunidade religiosa ali da época e voltei para Bagé. Só que quando eu volto, é como se eu tivesse um caderno, né? Com uma história escrita e eu arrancasse aquela folha, né? Deixasse de lado e começasse uma nova escrita. Eu não tinha ideia o que fazer dali para frente. Isso, tá, porque com 19 anos? Eu tinha, na época, 19. Né? Eu tinha feito 19 em julho, né? Voltei em agosto. E com 19 anos, bom, eu preciso entrar numa faculdade, eu preciso saber o que eu quero da vida, né? Comecei a largar alguns currículos nesse meu retorno, né? Aqui na cidade. E aí, sempre... Eu morava na frente da obra social, né, do SPEA, que depois deixou lá o prédio antigo do Colégio São Pedro, foi ali para a Rua Santo Antônio, um prédio menor, né, a partir de 2007. Então, lá conversando com o irmão Pedro, que era o diretor da obra social na época, ele me disse assim, olha, eu já sei o que tu vai fazer ano que vem. Eu falei, como assim, irmão? Se nem eu sei, né? Não, ano que vem tu vai trabalhar conosco aqui, tu vai ser instrutor de violão. O professor de violão tá saindo, eu preciso que tu assuma isso. E tu. Falei, mas imagina, irmão, não tem como, eu só sei violão pra mim, né? Eu não sei violão pra ensinar os outros. Eu aprendi, tive um baita professor, e vale aqui ressaltar, o Everton, o careca, né, que faleceu alguns anos atrás já também, super inserido na comunidade, um ótimo professor de música. E eu falei pra ele, irmão, não consigo, eu sei pra mim só, né? Algumas coisas mais avançadas no violão eu não sei. E ele me olhou e disse assim, tu conhece Dom Bosco? Eu falei, mas claro, né? Desde 2013 até 2009, é óbvio, né? E ele me olhou e disse assim, é isso que eu preciso. O violão, tu vai aprender e tu vai ensinar. Tá bom, né? Então vamos lá, assumi o desafio. Apavorado no primeiro momento, né? Mas assumi. Então, em fevereiro de 2011, comecei a dar aula de violão na obra social. Passei todo o ano de 2011 e ali um fato importante, assim, eram várias turmas, né? Manhã e tarde. E alunos muito diversos, né? Alguns já com uma pequena base do violão, outros que não sabiam nem pegar o instrumento. E isso foi me despertando a ideia de que, poxa, vale a pena ensinar alguma coisa, né? O pouco que eu sei, eu ajudo alguém também, né? 2012, então, comecei o curso de letras na Unipampa, né? Justamente para essa ideia de, bom, quem sabe ser professor, né? E nas possibilidades da Unipampa, aqui em Bagé na época, era licenciatura em matemática, em química, em física, em letras. Bom, exatas nunca foi o meu forte. Já letras, eu sempre gostei, né, da literatura, da área da educação, enfim. Então, fui para a área da letras. Mas, num primeiro momento, também não muito convicto. Bom, é isso que eu quero fazer da vida. Comecei a faculdade, 2012, dando aula de violão ainda, continuando. E ali com um desafio maior, porque daí alguns alunos no noturno, alunos adultos, né, todos mais velhos do que eu, na época. E uma senhora disse assim, a gente vem para cá para descansar a cabeça, para conhecer gente nova, né? Para brincar, porque a gente não vai aprender violão. Eu falei, não, senhor, o desafio é esse, né? Vocês precisam aprender. Minimamente que seja, mas alguma coisa vão aprender, né? É o meu nome que tá aqui, né? E era uma turma pequena, eram 10, 11.
E foi uma turma que eu guardo ainda grandes recordações, assim, porque uma senhora me disse, a gente não vai aprender. E eu disse assim, no final do ano, isso era março, no final do ano nós vamos nos apresentar no palco, aqui na obra social, na reunião geral, cerca de 300 pessoas, e nós vamos tocar pelo menos uma música. E o pessoal rindo assim, capaz, que jeito. Moral da história, né, para encurtar. Nós nos apresentamos com a turma dos adultos com 2 músicas. Tocamos Noite Feliz e Oração da Família. 2 músicas fáceis no violão, né? Mas que para aquela turma foi um avanço muito grande. Sim. Né? E um dos orgulhos enquanto professor que eu tenho, assim, né, naquele momento. Foi da primeira turma, não? Foi a primeira turma de adultos. Sim, né? sim. Mas já tive antes ali turmas já de crianças e adolescentes, né? A partir dos 10 anos de idade, né? Mas essa foi a primeira turma de adultos, né? E que me disse de cara, a gente não vai aprender. A gente tá aqui para conversar, para passar o tempo, para brincar. Né? A gente trabalha manhã e tarde, então vem para cá para conhecer gente nova. Então, em algumas aulas, assim, eles deixavam o violão de lado, começavam a conversar. Falei, pessoal, vamos lá, pega o violão, vamos treinar. Ah, mas já tá doendo o dedo. Olha, era mais difícil que algumas crianças, sabe? Eu imagino. Mas foi ótimo, assim, foi uma experiência maravilhosa. E aí, nisso, então, continuei, né, o curso de letras, me formei em letras na Unipampa. Fechou a obra social em 2012, então, 2013 e 2014, eu trabalhei na Paróquia São Pedro, né, como secretário paroquial. Em dezembro de 2014, eu conversei com o pároco na época e pedi a minha demissão. Né? Eu precisava focar na universidade, era o meu último ano. Então, nesse momento, eu precisava me dedicar mais, né? Fazer estágio, né? Horas complementares. Então, eu acabei pedindo demissão. Mas pedindo a Deus naquele momento, quem sabe surgisse alguma coisa, né? Por 20 horas, manhã ou tarde, especialmente em escola, né? Porque eu estava me formando para isso. Mas eu pedi demissão mesmo assim. No dia seguinte ao meu pedido de demissão, uma irmã franciscana chamada Irmã Lenésia, que não está mais em Bagé, está em Santa Maria, ela foi lá na paróquia e disse assim, olha, eu fiquei sabendo que você toca na missa, precisa de alguém que toque numa missa de Crisma na Conceição. Eu falei, tá bom, irmã, eu vou, não tem problema. E ela disse, olha, leva um currículo lá na escola, quem sabe te chamam lá. Cara, e dito e feito, né? Em seguida, a diretora da época, a irmã Maria, me ligou e disse, olha, eu tenho uma vaga aqui, né, para funcionário, mas é só 20 horas. Falei, quero, vou aí conversar com a senhora. Fui lá, conversei com ela, né, e em fevereiro, 11 de fevereiro de 2015, comecei no Colégio Espírito Santo. Na época, como auxiliar de biblioteca, né, ajudando em diversos setores da escola também. Então, não era professor, mas eu estava no ambiente escolar. Claro. Né? Nesse meio tempo, vale ressaltar, né? Passei um pouquinho da fase, né? Mas no ano de 2013, dezembro de 2013, perdi meu pai, né? Que também foi um baque, assim, enquanto universitário, né? Porque meu pai ficou alguns dias hospitalizado, né? Então, eu deixei de ir em algumas aulas, por óbvio, né? Para acompanhar também esse momento. E acabei reprovando naquele ano em 2 disciplinas, né? Que só eram ofertadas uma vez ao ano. Então, eu atrasei um ano, na verdade, a minha formatura, né? Eu era para formar em 2016, formei no início de 2017. Né? Então, ali também, naquele momento, assim, uma situação familiar um pouco difícil, né? 2015, já na escola, também a perda da minha avó, né? Minha avó materna, que morava conosco. Então, a partir daquele momento, ficamos a mãe e eu, né, em casa. Tenho um irmão, mas mora em Santa Catarina já há mais de 20 anos. Então, e aí a vida foi seguindo, né? A partir disso, também com mais responsabilidade, né? A nível familiar e a nível profissional. 2016, então, daí começo como professor substituto, 2017, professor titular, e aí foi, né? E aí me encantei cada vez mais pela educação e permaneci no Colégio Espírito Santo até o dia 4 de outubro desse ano, né? Surgiu uma proposta da Inspetoria Salesiana de trabalhar na pastoral da rede, né, na pastoral da inspetoria, que é algo que eu gosto muito, né? Todo esse trabalho com os jovens e para os jovens, né? Mesmo que seja fora da sala de aula, né? Mas de pensar materiais, subsídios, né? De visitar grupos, né? Visitar paróquias, escolas, para fazer esse acompanhamento, né? Então, surgiu essa possibilidade e eu embarquei nesse novo desafio profissional. Cara, tua vida toda voltada à igreja. Cara, eu te diria assim, ó, que todos os meus melhores amigos foram conhecidos em função da igreja. Ou lá na infância, na paróquia, ou depois na obra social, ou depois na escola, né, que também tem essa relação, né, porque é uma escola franciscana, né,
Então, todas as minhas amizades, elas estão em sintonia também com a minha fé. E dentro desse projeto novo que tu está agora, né? Eu estive conversando com a Paula aqui, né? Que a Paula é a coordenadora não sei se é coordenadora ou supervisora em Bagé, né? Ela é coordenadora de pastoral aqui do Colégio Auxiliador. Isso, tá. Cara, eu sempre esqueço o nome da sigla daquele projeto dos jovens... AJS. AJS. Eu esqueço. Também, Ainda bem que eu lembrei, porque já pensou se eu também não lembrasse, daí ficar os dois. Eu acho que a gente edita. Cara, a minha filha mais velha, o ano que vem já tá indo pro 6º ano, né? Se Deus quiser. E aí a gente tá sempre falando, assim, da JS pra ela, né? E aí tem as meninas ali que são do Eterna Semente, que... cara, tem a Mili, cara, acho que veio aqui foi só a Mili, eu acho. A Mili e a Paula que vieram aqui, que são da JS, né? Então a gente tá sempre sentindo, ela tá bem afim, né? De começar a fazer parte a partir eu vou te dizer do assim, ano que vem. Vale muito a pena. A JS, não, a gente acompanha ali, cara, que projeto maravilhoso. A JS é uma das melhores lembranças que eu tenho da minha infância. E eu, sem exageros... Porque tu participou também quando tu era Participei. Sem exageros, assim, ó, a JS, ela fez eu ser quem eu sou hoje. Né? Porque, por incrível que pareça, eu era extremamente tímido. Né? Aos 12 anos de idade, na obra social, eu fui fazer curso de teatro, mas eu era muito tímido. E junto ao grupo de teatro e violão, eu comecei a participar dos grupos da JS, que era no sábado pela manhã. E aí tinha formação, tinha trabalho em grupo, tinha gincana, né? E isso foi me ajudando muito a perder a timidez, né? A falar em público, né? A estudar também um pouco mais o que era a JS, né? A Juventude Salesiana, né? A articulação da Juventude Salesiana. Quem era Dom Bosco, né? O que era a Congregação Salesiana. Isso foi me ajudando a formar um pouco o Ederson de hoje, sabe? Eu como professor, eu como hoje trabalhando na equipe de pastoral da rede... olhando para trás, eu penso assim, olha, quantos caminhos, né, eu pude dar, muito em função disso, né? Tem um slogan da JS hoje que é paixão pela vida e pelo Senhor da vida. Eu acho fantástico, né, essa frase, porque ela vai muito ao encontro daquilo que a gente se propõe a viver, né? Paixão pela vida, né, em todas as suas dimensões, de todas as suas formas, e pelo Senhor que dá a vida, né? Então, a JS me ajudou muito, né? Agora, esse ano, no dia 16 de novembro, eu participei do encontro estadual da JS, em Viamão. Depois de 12 anos afastado, né? Porque quando fechou a obra social, daí eu perdi o vínculo com os salesianos. Depois segui minha vida profissional, agora voltei. Então, 12 anos depois, né? Tendo esse contato, assim, de novo, fazendo a memória de tudo aquilo que eu vivi com tantos outros jovens ali, numa época diferente, é muito gratificante, sabe? De hoje estar ajudando em um processo que eu participei quando era pequeno. Então, isso é muito bacana. Tá, e lá em Viamão, só por curiosidade, onde foi esse encontro? É no mesmo lugar onde tu estudou lá? Isso, mesmo lugar que eu morei. Então, assim, cara, foi um dia de memórias afetivas, né? Porque eu pude voltar ao lugar 14 anos depois, né? Que eu morei, a obra social, que faz um trabalho fantástico lá com as crianças e adolescentes da comunidade de Viamão. Então, eu revi a casa, né? Eu revi algumas pessoas que trabalham lá, né? Algumas pessoas de AJS do meu tempo, que eu ainda não tinha visto, né? Então, foi um dia muito marcante, né? E também agora em Viamão, tem a Casa de Saúde dos Salesianos. Tem 10, 11 salesianos, padres idosos lá, né? Que já contribuíram muito, né, na sua vida e agora estão naquela fase de cuidar da vida, né? Da sua vida. Lá pude rever alguns, né, que conhecia muito tempo atrás, especialmente o padre Peteleco, né? O padre Peteleco foi pároco da Igreja São Pedro, aqui em Bagé, na década de 70. Cara, o nome tá vivo, assim, na minha memória, mas eu não consigo me lembrar da... O nome dele é João Pedro da Silva Pérez. Não, mas eu me lembro do Peteleco. Eu não me lembro, não tô conseguindo lembrar da fisionomia, assim, cara. Ele é baixinho, assim, né? Exímio instrumentista, né? Um grande professor de violão, compositor também. E que agora está numa fase de vida assim que muito esquecido, né? Não reconhece mais as pessoas, né? Então, também pude estar junto dele por alguns minutos. E aí a enfermeira me disse assim, olha, ele não conhece ninguém, ele fala muito pouco, então provavelmente ele não vai interagir contigo, né?
E aí eu cheguei, entrei na enfermaria, assim, cheguei próximo à cama e disse, boa tarde, padre. E ele abriu o olho e disse, boa tarde, filho. Falei, sabe quem eu sou? E a enfermeira do lado. E ele me olhou assim, parou uns segundos assim, Ederson. Cara, e a enfermeira disse assim, olha, eu tô toda arrepiada, ele não conhece ninguém, né? Ele não tá mais conhecendo as pessoas. E eu disse, olha, que legal, padre, sim, sou eu, lembra de onde eu sou? Mas daí ele não falou, né? Mas, então, foi um dia muito marcante, assim, para mim, né? De rever algumas pessoas que foram muito queridas para mim, né? Na minha infância, adolescência, né? E que agora são colegas de trabalho, né? E participam aí do mesmo carisma, né? E como é que surgiu esse convite? Cara, o convite foi assim, ó. Dia 14 de setembro, era um sábado, tava almoçando em casa e o meu, que hoje é meu gestor, né? Ele mandou uma mensagem e disse assim, quer vir trabalhar conosco? Bem assim, simples e direto. Bom dia para ti também, né? E esse meu gestor hoje, que fez o convite, ele foi o responsável pelo nosso seminário lá em Rio do Sul. Ele estava numa etapa formativa um pouco acima. Ele era o nosso assistente. Então, de lá que nós nos conhecíamos, né? E aí ele fez o convite. Eu falei, cara, faça uma proposta, né? Sim. E aí a conversa foi acontecendo, né? Aí na segunda-feira ele me explicou, olha, tem uma possibilidade de trabalhar na equipe de pastoral. A equipe são 4 pessoas, né? É ele como gestor e 3 assessores de pastoral. Esses assessores, então, são responsáveis pelas paróquias, obras sociais e escolas, né? Cada um em um segmento. Para acompanhar o planejamento pastoral, né? Para visitar os lugares, né? Acompanhar aquilo que acontece, né? Também para que a inspetoria esteja em sinodalidade, né? Para que as coisas aconteçam de modo conjunto. E também, paralelo a isso, cada um deles acompanha um estado, né? Um Rio Grande do Sul, outro em Santa Catarina e outro no Paraná, que é a abrangência da província. E aí foi feito o convite, né? Obviamente eu me encantei pela possibilidade de trabalho, né? E aí a conversa foi acontecendo. Só que sair do colégio naquele momento não era algo que eu vislumbrava. Mas foi algo que foi acontecendo muito rápido, né? Então, para te ter uma ideia, no dia 14 de setembro foi a primeira conversa. No dia 17, a gente conversou e firmou e acertou, né, tudo. No dia 23 de setembro, eu pedi demissão da escola. No dia 4 de outubro, eu saí da escola, né, definitivamente. No dia 7 de outubro, eu comecei o novo trabalho. E no dia 19 de outubro, eu casei. Nossa. Então, tu imagina, né? Que intensidade. Em um mês, né, basicamente. Cara, eu emagreci 5 quilos. Já achei, já achei. Mas eu emagreci 5 quilos nesse período, né? Eu tive problema de garganta e baixou a imunidade, né? Foi tudo ao mesmo tempo, né? Então, foi uma mudança... Mas foi brusca, pela assim. correria ou pelo casamento que baixou a imunidade? Por tudo, na verdade, né? Por tudo, né? A organização do casamento, né? Mudança de emprego, pedir demissão, começar um emprego novo. Cara, né? tudo uma mudança muito rápida, Então né? foi tudo bem rápido, né? E foi muito difícil pedir o desligamento da escola, né? Sim. Porque em fevereiro do ano que vem eu completaria 10 anos na escola. E eu fui construindo uma caminhada muito bonita profissional lá dentro, sabe? Eu comecei como funcionário, depois professor substituto, depois professor titular, né? Comecei com ensino religioso, depois foi abrindo um pouco mais o leque para outras turmas, depois com o novo ensino médio, ensino religioso e projeto de vida, assumi filosofia. Esse ano, 2 turmas de língua portuguesa no 4º ano, né? Desde o ano passado, a coordenação do ensino religioso, né? Então, era um leque profissional também muito bonito, né? Mas, quando veio esse convite, ponderando, né? Eu pensei também lá nas minhas raízes, né? Na congregação salesiana, em Dom Bosco, né? Que é um santo que eu sou muito devoto e admiro muito aquilo que ele fez. E a possibilidade de um novo desafio profissional, né? Nesse momento fora da sala de aula, mas também ajudando e para que crianças, adolescentes e jovens também estivessem aí no meu ramo de trabalho, né? Quando eu saí do seminário, uma das coisas que eu pensava era o seguinte: eu não vou ser irmão nem padre para trabalhar com os jovens, né? Que é o carisma salesiano. Mas o meu projeto de vida é isso, né? Trabalhar com esse perfil, né? Com crianças, adolescentes e jovens. Então surgiu esse convite, surgiu a possibilidade e aí eu aceitei, né? Cara, que legal, mano. É uma coisa muito legal que tu tava lá, aí tu conheceu um outro ambiente, o ambiente franciscano, né? Sim, que é sim. maravilhoso também.
e volta às tuas raízes. E assim, ó, eu sou muito grato a tudo aquilo que eu vivi no Espírito Santo, sabe? Eu acho que foi uma escola que me ensinou a ser professor, né? Que me incentivou, que me deu todas as possibilidades, assim, para que eu pudesse exercer a docência, né? De modo especial a diretora, né, a irmã Maria Ana, que foi ela que me efetivou em 2017, quando ela chegou. E claro, né, toda a equipe de coordenação, os colegas professores, né? Então foi uma caminhada muito bonita, né? Eu sou muito grato mesmo. Olhando para trás, né, tudo aquilo que foi construído, aquilo que foi vivido, as amizades, né? Foi um tempo muito bacana. Isso aí eu aprendi também, cara, que a gratidão, né, não é ficar devendo favor, mas a gratidão tu ter pelas pessoas e pelo ambiente, assim, primeiramente é Deus, óbvio, né? Mas é algo que dignifica muito, né, o ser humano. Tem uma frase de Dom Bosco que diz: a gratidão é a memória do coração, né? Então, o coração da gente, quando tá cheio, a gente precisa ser grato, né, por aquilo que acontece. Até, por vezes, aquilo que não é tão legal assim, né? Porque esses momentos de dificuldade, né, assim, que a gente tem na vida, ele serve para que a gente agradeça, obviamente, para que consiga dar novos passos, novos rumos, né? Por vezes a gente acaba se decepcionando, enfim, com alguma situação, mas isso é um suporte para que os próximos passos ocorram, né? Exatamente. Eu só quero tirar 2 dúvidas contigo. Primeiro, a diferença de padre e de irmão na congregação. Porque eu sei que nos freis tem também, né? Tem. Na verdade, assim, ó, as congregações religiosas, né, os salesianos, por exemplo, que daí é o carisma que eu conheço mais, tem 2 possibilidades de vida consagrada, né? Salesiano irmão e salesiano padre. Qual é a grande diferença, na verdade, assim? O irmão, ele não recebe o sacramento da ordem, né, que é o diaconato e depois o presbiterato. Mas ele tem a mesma proposta de trabalho, né? Ele faz os 3 votos, né, que é a pobreza, a castidade e a obediência, como o padre faz. Ele só não tem o sacramento da ordem. Então, o irmão, por exemplo, ele não vai admitir o sacramento, né, a missa, o casamento, né, o matrimônio. Então, o irmão, ele tem mais aquela função de transmitir o carisma da congregação, né? Trabalha na catequese, trabalha na escola, na obra social, em diversas frentes, na verdade, né? Hoje em dia são poucos irmãos na nossa província, por exemplo, né, aqui no sul do Brasil. São pouquíssimos, na verdade. Mas é uma vocação muito bonita, uma vocação pastoral mesmo, né? De presença, de estar junto aos jovens, né? De levar esse encantamento pelo carisma. Então a diferença é basicamente essa, né? O irmão, ele não recebe o sacramento da ordem, né? E o padre, então, recebe o sacramento. Dentro de outras congregações também existem isso, né? Existem os freis também que são padres e os freis que são irmãos, né? Mas é uma opção de vida, né? É uma escolha. Isso, há muito tempo atrás, há uns 50, 60 anos atrás, havia um preconceito muito grande com a vocação do religioso irmão. Diziam que o irmão é aquele que não quer ser padre, que não consegue ser padre, né? Mas, graças a Deus, com o tempo isso foi mudando, né? Porque hoje não há esse preconceito, né? É uma opção de vida, é uma escolha, né? Por exemplo, eu posso ter vocação para uma vida religiosa, mas não necessariamente eu queira administrar o sacramento, né? A missa, o batismo, mas eu quero trabalhar em outra frente como religioso consagrado. Então, é por isso que é essa diferença. Então, a grosso modo, a diferença de um irmão e de um padre é um irmão que tem vida de padre sem ser padre. Basicamente isso. Ele não reza a missa, né? Ele não faz o casamento, né? Não batiza, não... até, na verdade, o batismo até ele pode administrar se tiver autorização do padre, né? Do pároco local. Mas a Eucaristia daí não, né? Então, é mais ou menos a grosso modo isso. Sim, ele não reza a missa. Porque eu lembro que, há uns anos atrás, que eu frequento ali a Paróquia Nossa Senhora da Conceição, né? Tinha eu conheci um irmão, mas aí depois não sei de outro, assim, que tenha vindo depois. Ali eu te confesso que eu não conheci nenhum, né? Dentro dos salesianos eu conheci 2 que trabalharam aqui em Bagé. O irmão Haroldo, que foi diretor da obra social de 2001 a 2004, e o irmão Pedro, né, que trabalhou aqui em Bagé de 2003 até 2008, né? Então esses 2 que eu acabei conhecendo um pouco mais. E a minha vontade de ir pro seminário foi muito em função disso, sabe? Desse contato, dessa relação que eu tive. Cara, a gente tá se aproximando já aqui do nosso encerramento.
E a gente sempre pede, né, um evangelho para nosso convidado. Aí se tu quiser ir dando uma olhada aqui enquanto eu vou falando aqui os nossos apoiadores. Vamos lá. E, cara, muito legal. Depois eu quero, se nós tiver um tempinho, quero entender direitinho contigo também ali que eu te falei que eu tinha duas dúvidas, né? Essa do irmão e do padre. E especificamente, né, bem rápido assim até, do que tu puder, essa questão que tu disse que visita paróquias, essas paróquias são paróquias que pertencem às escolas, no caso, que a escola salesiana é responsável? Isso, Que é a ordem, eu acho isso, que é, né? a inspetoria. Na verdade, o meu trabalho é mais direcionado às escolas, né? Tá. Eu trabalho com as escolas, são 4 escolas aqui no Rio Grande do Sul e 13 em Santa Catarina. Das paróquias é uma outra colega que acompanha, mas são as paróquias salesianas. Aqui no Rio Grande do Sul, somente em Santa Rosa. Tá, Então, não necessariamente que a paróquia tem uma escola junto. Não necessariamente. Tem algumas cidades, por ela exemplo... tem que ser salesiana, tem que ter padre salesiano lá. Tem que ser salesianos, né? Os salesianos que compõem a comunidade. Por exemplo, em Massaranduba, Santa Catarina, é só a paróquia. Então, não tem obra social, não tem escola, né? Em Santa Rosa tem paróquia e tem escola. Mas Massaranduba é só a paróquia. Então, aí tem esse acompanhamento também, né? Tá. Então, enquanto o Edson vai se familiarizando mais ainda, né, do que ele já é com o texto que ele escolheu, Ferragem Pizarro. Na Pizarro tem tudo que tu precisa. Preço, qualidade e melhor atendimento. Na Avenida Tupi Silveira, 1569. E os telefones é o 3311-2735 e o 984-265823. Também conosco o SAM, Máquinas e Cafés. Máquinas para cortesia, venda de doses e cafés especiais. Maiores informações pelo 5399715205. E Shopping das Baterias. Shopping das Baterias, especializado em baterias de carros, motos, veículos utilitários, linha pesada, máquinas agrícolas e energia solar. Contato 3241-5689 e o 99704-1818. E não esquecendo, né, para te inscrever no canal, curtir, comentar e compartilhar. Manda aí pro teu grupo do WhatsApp. De repente pode ter alguma palavra que a gente fala aqui que pode atingir o coração de alguém. Beleza? É isso, tudo contigo. Vamos lá, então. Eu escolhi aqui 1 João, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conheceu a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus por nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Então, eu escolhi esse trecho. Na verdade, o primeiro contato que eu lembro desse trecho aqui é em 2009, né, em março de 2009, quando eu participei de uma ordenação de um bispo lá em Rio do Sul, Santa Catarina. E essa frase ficou muito na minha mente, né? Deus é amor. E de lá para cá eu tento viver um pouco isso no meu dia a dia, né? Eu acredito que a gente não pode falar de Deus se a gente não ama. Né? O amor, ele é a prática da nossa fé. E aí, na verdade, assim, quando a gente fala de amor, a gente fala de caridade, né? Porque a gente não sai por aí dizendo eu te amo para todo mundo, né? Mas o amor transformado em caridade. E aqui no Rio Grande do Sul a gente viveu muito isso esse ano, né? Da prática da caridade, com as enchentes, né? Comunidade aqui de Bagé, por exemplo, né? Que não foi atingida, né? Como foi a região metropolitana, mas isso é amor, né? É o amor nos detalhes, né? No cuidado da vida, no cuidado do irmão, né? Mais pra frente também tem uma frase que diz assim: ninguém jamais contemplou a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, nós não vimos Deus, né, fisicamente, né, mas Ele está em nós, né, e Ele permanece conosco. Então, na hora da dor, da fragilidade, assim, da doença, do medo, da angústia, esse trecho ele é muito fundamental, né? Ele permanece conosco, Deus permanece em nós, porque Deus é amor. Uma frase que eu não gosto é aquela frase assim, ó: tu não faz isso que Deus castiga. Né? Muitas vezes até os pais falam isso aos filhos, para as crianças, né? Não fala, olha que Deus castiga, né? Eu não vejo dessa forma, né? Eu não creio em um Deus que castiga, porque o castigo é mal, né? Eu acredito em um Deus que detesta o pecado, mas ama o pecador.
né? E está pronto, sempre de braços abertos, para acolher este pecador quando ele estiver arrependido. E quem de nós não é pecador, né? Então, a gente só volta a Deus porque a gente sabe que esse Deus é amor. Cara, agora tu falou um negócio bem interessante. Tudo que tu falou foi interessante, né? Mais um que eu destaco. Que o Padre Patrick esteve conosco aqui, que é do Reino Cristo, semana passada. E ele disse mais ou menos isso aí que tu falou. Que tu falou ali que não adianta a gente falar de Deus se a gente não ama Deus, né? E ele disse nessa linha que não adianta a gente falar se a gente não conhece a Deus, né? Então, o carisma deles é ensinar o outro para o outro poder fazer o seu apostolado, né? Então, a gente vê muitas pessoas, né, cara, que enchem a boca para falar de Deus ou de Jesus Cristo, que mudam completamente o contexto do que está na palavra para se auto-beneficiar, né? Então, isso é muito perigoso, né? E aí, eu até falei, na conversa ali que eu tive com eles, eu falei que eu escutava muitas vozes, né? E aí tu vai absorvendo aquilo, como tu não tem conhecimento, eu achei bonito o que tu falou, aquilo foi bom para aquilo que eu tô sentindo no momento. Cara, é legal, é verdade. Né? O que o outro falou lá, cara, aquilo tocou lá no meu íntimo também, é verdade. Só que Deus não é sentimento, né? A frase de um apóstolo, o apóstolo Tiago, eu gosto muito, que diz: a fé sem obras é morta. Né? E de que adianta a fé se ela não se manifesta em ações? Né? A palavra oração, né, para mim é uma palavra importante porque a gente pode juntar duas, né? Orar e ação. Então não adianta nós orarmos se não tiver ação por trás disso, né? Eu valorizo muito e respeito essas congregações religiosas que são de vida contemplativa, que vivem só a oração, né? Mas para minha vida isso não serviria, né? Porque eu penso que a oração, ela precisa estar atrelada com a ação. Embora as vidas contemplativas eles rezam, né? E tem toda a sua estrutura de vida, né? E de carisma, né? Que é fantástico. Mas a oração, ela precisa se transformar em ação, né? E ação como? Ou na comunidade de fé, ou na própria família, né? E tu falavas também uma coisa assim sobre ouvir muito, né? Ouvir muitas coisas e levar ao pé da letra. Tem muita gente que leva a palavra de Deus ao pé da letra. Mas ela precisa de um estudo cuidadoso e também de uma interpretação para os dias de hoje. Por exemplo, tem uma passagem bíblica que diz assim: se o teu olho te leva ao pecado, arranque-o fora. Se a tua mão te leva ao pecado, arranque ela fora. Se a gente levar isso ao pé da letra, né, literalmente, nós teremos muitas pessoas por aí sem olhos e sem mãos. Né? Qual é a interpretação que eu penso? Tirar o olho não significa remover, mas tirar aquilo que leva ao pecado através do olho. Por exemplo, a inveja. A inveja, ela começa pelo olhar. Né? Quando eu olho o outro e digo, eu queria ter aquilo que ele tem. E a mão? Bom, a mão, ela começa a pecar quando a gente aponta o dedo, levanta para agredir alguém, né? Então, eu penso assim, se é para arrancar o olho ou arrancar a mão, é arrancar aquilo que nos leva ao pecado, né? Então, essas interpretações, esse cuidado a gente precisa ter, né? Para que a palavra de Deus, ela se torne viva e eficaz nos dias de hoje, né? No momento que a gente vive. Quando se fala Deus é amor, que foi o trecho que eu escolhi, isso valia lá no Antigo Testamento, isso vale hoje, né? Porque esse Deus que se manifesta, que está entre nós, porque Deus é amor. E a maior prova de amor, dar o seu Filho, né, por cada um de nós. Estamos agora próximos ao Natal, né? Já vivendo o tempo do Advento, esse tempo bonito de preparação, né? Advento é aquele que há de vir, tempo de espera, de esperança, mas não é uma espera de ficar de braço cruzado, né? É uma espera justamente na confiança e na crença desse Jesus que vem, né, para refazer a história, né, os rumos da história. Ederson, quero, cara, te agradecer, né, mais uma vez por ter vindo aqui, te dizer que bateu todas as expectativas que eu tinha de conversar contigo. Te dizer que mais uma vez, né, mais uma conversa assim, que me deixa muito feliz por saber que a gente não está sozinho, né? A gente vê muitas críticas à nossa igreja, a gente vê muitas pedras sendo jogadas na nossa religião, mas é bom a gente saber que aqui, pertinho de nós temos pessoas que se levantam, que têm essa fé firme e forte. E como acho que foi João Paulo II que falou, né? Que a nossa igreja vai se manter forte, nem que a gente tenha que voltar a ser 12 novamente, né?
É verdade. Então, cara, a nossa igreja sempre foi forte, passou por várias coisas. Não vai ser esse tempo agora que a gente está vivendo que vai destruir, né? Eu acredito que a Igreja Católica Apostólica Romana, ela permanece há tanto tempo porque o centro é Jesus Cristo. Eu penso que qualquer outra denominação religiosa que não tiver como centro, qualquer denominação cristã, né, que não tiver como centro Jesus Cristo, ela está fadada a desaparecer, né? Então eu fico pensando às vezes que tem muitos que se dizem cristãos, né, e não tem Jesus como a centralidade, mas tem outros interesses, outras questões. Então é isso que me admira muito na nossa igreja, né, de ter esse Jesus como centro e cuidar para não se separar disso, né? Às vezes, em alguns momentos, a gente percebe que alguns caminhos, talvez, de escolhas de pessoas ou até de líderes religiosos, não são coerentes com aquilo que o próprio Jesus pregava. Por isso que eu acho importante. Quanto mais tempo a gente se afasta de Jesus ou do ponto histórico, mais a gente pode mudar os rumos da história. É verdade. E aqui tem algo importante, que é a palavra de Deus, né? Ela permanece conosco. Então, não dá para dizer assim, mas eu não conheço, eu não sabia que era assim. Está aqui, né? Tem muitas religiões que não têm um texto sagrado, que não têm um livro, e talvez muitas religiões que sobrevivem pela oralidade apenas. Essas religiões, talvez com o passar do tempo, elas vão modificando. Isso é perigoso, porque daqui a pouco modifica de acordo com aquilo que eu acho certo. Exatamente. Depois tu modifica do modo como tu acha certo. E aí a gente se afasta das origens, né? Então, eu acho fundamental, né, o estudo da palavra de Deus, para que a gente viva uma igreja de Jesus, né? E o Papa Francisco hoje nos pede muito isso, né? De uma igreja em saída, de uma igreja que vá ao encontro dos pobres, que vá ao encontro das pessoas, né? Que não se feche, né, em lugares assim, em salas, né? Mas que possa estar realmente aberta e atenta às necessidades do povo, né? Exatamente. E que eu abri a conversa com o padre Patrick e com a Luciana semana passada dizendo exatamente isso. Que a nossa igreja, a igreja católica, ela não se divide, ela se multiplica, né? Então a gente vê vários movimentos, várias pastorais, né? E vai indo, vai se multiplicando, né? Não são que nem pessoas que exatamente fazem isso. Cada um quer se apropriar da sua maneira da palavra e aí vai se dividindo, né? Vai abrindo ali, vai abrindo aqui. Tem uma música que eu gosto muito, um refrão que diz assim: somos a igreja do pão repartido, do abraço e da paz. Eu acho que isso sintetiza muito o que é a Igreja Católica, né? A Igreja do pão, mas desse pão repartido, do abraço, né, da acolhida e, sobretudo, da paz, né? Essa paz que a gente tanto precisa hoje, né? A gente vive um mundo em guerra, né? Não só lá Rússia e Ucrânia, mas tantos outros exemplos, né, que nós poderíamos citar. E, às vezes, guerras que são até internas, né? Guerras na família, no ambiente de trabalho, né? Ambientes que talvez não são saudáveis, né? Então, eu acredito muito que uma igreja que busca a paz, né? E aí trago como exemplo a figura de Francisco de Assis, né? Que foi um grande promotor da paz, né? E há 800 anos atrás, ele encontra com o sultão, eram duas crenças totalmente diferentes e opostas, né? E Francisco vai, dialoga com ele em busca da paz. Isso me lembra também, ainda antes disso, Jesus com a samaritana, né? No poço. A samaritana fala com Jesus, né? Jesus responde, né? E eram povos que também viviam em guerra, né? Não se aceitavam. Então, a nossa igreja já nos demonstrou, né? E nos mostrou muitos exemplos de que a busca e a luta pela paz precisa ser uma constante. Exatamente. Bom, Edson, valeu, né? Mais uma vez, obrigado mesmo. Vamos alinhar algumas coisas para o ano que vem, alguns projetos, quem sabe, né? A gente colocar na mesa. Então, pessoal, obrigado. Se tu chegou até aqui, curte, comenta, compartilha. Fique com Deus, que Jesus Cristo os ilumine. Valeu. Deixar meu abraço também. Obrigado pelo convite, claro, né? E até o próximo, se Deus quiser. E parabéns, né? Por esse trabalho, por esse podcast, né? Eu tenho certeza que tu já ouviu, já levou muitas pedrinhas aí no teu caminho, né? Com relação a isso, mas nunca te deixa abalar, né? Porque eu acredito que nesse trabalho que tu realiza, tu leva muito de Deus para as pessoas, né? E isso não pode acabar. Então, parabéns, né, pelo trabalho, pela comunicação, né? E que vida longa, né? Aí é o teu projeto. Que Deus seja louvado. Amém.
Valeu!